O meu boa noite, a minha saudação em Cristo Jesus, para que a paz do Senhor também esteja sobre a sua vida, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, algumas pessoas, distante nos ouvem, nos assistem, Belo Horizonte, São Paulo e até nos Estados Unidos, Glória a Deus por isso, Obrigado, você que está em casa aí também. Queria que você agora parasse um pouco aí os seus afazeres, para que pudesse prestar atenção naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Queridos, como é do conhecimento, principalmente dos batistas, hoje, o segundo domingo de junho, é comemorado o dia do pastor. Algumas outras denominações têm os seus dias, mas nos batistas tem também o dia do pastor, que é dia 8 ou 9 de março? 8? Não, de junho, agora essa semana também, pelo calendário do governo. Mas nós comemoramos no segundo domingo de junho, Então hoje é o dia do pastor. Quero agradecer desde já as felicitações, as mensagens de carinho, e eu agradeço a Deus pela sua vida, e não preciso nem dizer o quanto eu amo a vida de vocês, todas aquelas ovelhas que pelas minhas mãos passaram, pelos meus cuidados, e algumas estão em outras igrejas, algumas mudaram de cidade, outras partiram, dessa terra, e estão lá aguardando a minha chegada lá no céu. Geralmente nesse dia o pastor não prega. Geralmente nesse dia, são tirados para as homenagens ao pastor, pelos ministérios. Às vezes se traz um pregador de fora para dar uma folga para o pastor, Mas já que hoje sobrou para mim, vamos pregar. Amém? E eu vou falar com você então sobre isso aí. Solta para mim aí. Fala para mim. Vamos de novo? Muito bem. Papel do pastor e da ovelha. E para tanto eu quero que você abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler de 1 a 16. Amém? Você chegou lá? Então diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou-lhes, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem, senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido.
Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Glória a Deus. Querido, nós vivemos hoje um tempo de crise de identidade espiritual. Muitas pessoas não conseguem, muitas vezes, definir o seu papel e até mesmo a sua própria personalidade. Estou falando a respeito da vida espiritual. Talvez seja por isso que há tanta confusão nas igrejas, fazendo com que as pessoas não compreendam o seu papel dentro da igreja de Cristo Jesus. Jesus contou essa parábola, a parábola do bom pastor, falando de si mesmo e das suas ovelhas, para orientar-nos, para orientar sobre os padrões, tanto do pastor como da ovelha. E como eu disse que nessa noite vou falar sobre o papel do pastor e da ovelha, eu vou começar então falando a respeito do papel do pastor. Jesus é o modelo para nós, pastores, modelo que nós devemos seguir. Embora existam coisas que só Ele pôde fazer, como morrer por nós, entregar a sua vida por nós, mas tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele ensinou, todo o seu proceder, toda a sua vida, serve de orientação para nós podermos aprender e saber como cuidar de vidas. O termo pastor significa aquele que cuida de ovelhas. Então vejamos as atribuições de um pastor, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, no texto que nós lemos. Uma coisa que me chamou a atenção quando estava lendo o texto, no versículo 2, diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, querido, o pastor é aquele que entra pela porta. O que significa entrar pela porta? Querido, significa que para se tornar um pastor, é preciso entrar pela porta, ou seja, é preciso passar pelo processo legal estabelecido pela igreja. Primeira coisa, para se tornar um pastor, a pessoa precisa ser reconhecida pela igreja como uma pessoa que esteja apto para tal função, para tal chamado. Paulo diz, falando a Timóteo, dizendo: olha, se alguém deseja o episcopado ou o pastorado, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Ele deve se preparar em uma instituição comprometida e muito comprometida com a verdade e com a palavra. Alguém vai dizer: ah, mas Jesus, os discípulos, os apóstolos, eles não passaram por faculdade nenhuma. Meu irmão, você quer maior instrutor, maior professor e quer curso teológico maior do que ficar 3 anos aprendendo com o Mestre Jesus? Ele também deve passar por um processo de consagração, por um processo de ordenação para o pastorado. E acima de tudo, presta atenção, acima de tudo, ele deve ter um chamado divino.
Porque, querido, ele pode ter todas essas qualificações que eu citei. Ele pode estar apto, ele pode ter testemunho da igreja dos de fora, ele pode ter estudado na melhor faculdade teológica, melhor seminário, ele pode ter passado pelo processo de ordenação, de consagração, mas se ele não tiver um chamado divino, não vai dar em nada. Porque pastorado é chamado. Pastorado não é uma ocupação, não é uma profissão. Versículo 1 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta mais das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e não salteador. Querido, outra coisa, para entrar para o ministério, não pode pular pela janela. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, querido, que hoje você compra diploma até de médico. Oferecendo por aí anúncio, você vê aí de curso para pastor, e já vem com diploma, já vem com a carteirinha, já vem com tudo. E aí o camarada de posse disso, aluga-se um ponto, coloca lá umas cadeiras, coloca o nome bem bonito, se auto-intitula pastor e vamos que vamos. Querido, para ser um pastor tem que entrar pela porta, ou seja, tem que entrar para o ministério de maneira digna, sem passar por cima de nada ou de ninguém. Há tempos, na ordem dos pastores batistas, e de vez em quando aparece um caso, esse eu presenciei, de alguém que chegou com a carteira de pastor, com diploma de curso teológico, pedindo ingresso na ordem para filiar-se à ordem dos pastores. E quando foi verificar toda aquela documentação, acharam meio estranho, porque ninguém nunca tinha ouvido dizer que aquela pessoa tenha cursado uma faculdade ou era pastor, foi uma surpresa. E pegaram então, ligaram para aquela faculdade teológica em que ele apresentou o diploma e verificaram e disseram: olha, nunca tivemos um aluno aqui com esse nome, nem muito menos nesse período. Ou seja, o diploma não era verdadeiro. Então, querido, para ser um pastor tem que entrar pela porta, tem que entrar pelos meios legais, tem que ter um chamado, não pode entrar pela janela. Segunda coisa, para ser um pastor ele precisa conhecer as ovelhas. No verso de número 3, aí está dizendo que o pastor conhece as ovelhas, chama pelo seu nome. No verso 14 ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas eu sou conhecido. Querido, um líder que não sabe, que não conhece, não sabe nem o nome das ovelhas, que não participa da vida delas, ele pode ser um aconselhador, ele pode ser um gerente, ele pode ser o que for, mas o pastor ele não é. Querido, eu estou pregando para mim mesmo. Porque a relação de pastor com ovelha é como se fosse uma relação, como se fizesse parte da família. Muitas vezes os pastores ficam tão ocupados com a parte administrativa ou até com alguma ocupação secular, que ele não consegue ter tempo para dedicar, para estar junto com as ovelhas. Terceira coisa, o pastor é aquele que conduz as ovelhas. No verso 3 está dizendo aí na última parte, que ele chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. A imagem aqui é de um pastor que ele entra lá no curral, toca as ovelhas para fora, para apontar para elas a direção em que elas devem seguir. O pastor deve fazer isso. Infelizmente, hoje em dia, existem algumas igrejas em que a liderança, que um grupo de pessoas é que conduz a igreja e muitas vezes até o pastor.
Mas quem tem autoridade da parte de Deus para conduzir a igreja, para orientar a igreja, para tomar decisões segundo a orientação de Deus, é o pastor. Vocês estão tão quietinhos, né? Querido, como homem de Deus, o pastor recebe do Senhor as orientações para o seu povo. Não pense você que o que eu trago aqui, que o que eu prego aqui, que o que eu falo, querido, é o que eu quero ou é o que eu gostaria. Não, é o que Deus quer que fale, é o que Deus gostaria que fosse. No verso 4 diz agora que, e quando ele tira as ovelhas para fora, ele vai adiante delas, ou seja, nesse momento ele passa diante das ovelhas para que elas possam vê-lo, para que elas possam seguir a direção por onde ele for. E aí há uma responsabilidade muito grande sobre a vida do pastor, porque ele, como líder, ele é um exemplo a ser seguido pela igreja. Se o pastor é um homem de oração, a igreja vai ser uma igreja que ora. Se a igreja vê o seu pastor cuidando de vidas, ela também vai cuidar de vidas. O pastor é o espelho, querido, para que a igreja possa seguir como exemplo. O que o pastor faz vale muito mais do que as palavras que ele diz no púlpito. Que autoridade tem um pastor para pregar sobre adultério se ele é um adúltero? Que autoridade tem um pastor para pregar contra a avareza se ele é avarento? Que autoridade tem um pastor para pregar para que as ovelhas, para que o rebanho seja humilde quando ele é arrogante? Que autoridade tem um pastor para dizer para a igreja que elas devem ser mansas, que elas devem ser cordiais, quando ele na verdade é exaltado e irado e não age com cordialidade para com ninguém? Quinto, o pastor deve dedicar a sua vida às ovelhas. Verso 11 diz assim: eu sou o bom pastor e o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então o pastor dedica a sua vida às ovelhas. Dar a sua vida pelo rebanho, somente Jesus pode dar. A salvação somente vem de Jesus, só Ele pode fazer isso, querido. Mas o exemplo de entrega, aquilo que Jesus fez, Ele deve ser o exemplo seguido por todos nós. E há uma advertência por parte da palavra de Deus. Jeremias capítulo 23, verso de 1 a 4, diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas, ou as afugentaste, não as visitaste, eis que eu visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, frutificarão e se multiplicarão. E eu levantarei sobre ela pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Querido, quando se entrega ao ministério, o pastor deixa tudo em prol do bem-estar das suas ovelhas e para ganhar vidas para o rebanho. O pastor nunca abandona as suas ovelhas. Verso 12, verso 3, diz assim: o mercenário, que não é pastor, quando vê o lobo, deixa as ovelhas e foge. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então Jesus deixa bem claro que a diferença entre um pastor e um mercenário é que o mercenário visa os seus interesses. E quando ele não consegue o que ele quer, ele acaba ou encontra algum perigo e dificuldade, ele foge e abandona as ovelhas. Já o verdadeiro pastor não, querido. Se precisar, ele entrega, ele arrisca e até entrega a sua vida em favor das suas ovelhas. Nos momentos mais difíceis, querido, das pessoas, o pastor deve se mostrar presente.
Outra coisa, o pastor não deve fazer distinção de pessoas. Verso 16 diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O pastor deve atender todas as ovelhas, querido, de maneira igual. Não fazer distinção. Infelizmente mesmo, existe alguns que, aquelas ovelhas que têm um maior poder aquisitivo, que têm uma posição social, que têm uma posição cultural maior, às vezes recebe mais atenção dele do que as outras. Isso não pode acontecer. O pastor tem que trabalhar em prol da unidade do seu povo, sem distinção. Trabalhar para que sejamos, como diz a palavra, um só rebanho e um pastor. Por isso ele deve exercer o seu ministério seguindo o exemplo de Jesus. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja com muitas lutas e dificuldades, para que ele possa ter tido por Deus como obreiro aprovado. É isso que Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Ok, eu teria muitas outras coisas para dizer, mas o tempo não permite. Eu também preciso dizer agora o papel da ovelha. Querido, quem conhece a ovelha sabe que a ovelha é um animal dócil, um animal manso. Por isso, aqueles que não têm esse comportamento manso, dócil, pode ser cabrito, pode ser bode, menos ovelha. Além disso, a ovelha, ela se apega ao ser humano de tal maneira que ela confia, querido, na direção que ela recebe. Ovelhas são animais que precisam de um direcionamento, de uma orientação, porque elas não sabem se conduzir sozinhas. Elas também são frágeis. E muitas vezes, diante dos predadores, elas não conseguem se defender. Por isso elas precisam sempre da presença e sempre do olhar frequente e atento do pastor. Então vejamos as atribuições das ovelhas de acordo com o que Jesus nos disse nesse texto. Primeira coisa, a ovelha deve ouvir a voz do pastor. Versículo 3 diz assim: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Então a ovelha ouve a voz do seu pastor. Você sabe que ouvir é muito mais do que apenas escutar. Ouvir é dar atenção, ouvir é compreender, ouvir é obedecer. A ovelha vai à igreja para aprender algo de Deus, e o pastor é o canal pelo qual Deus usa para transmitir a elas os seus ensinamentos. Por isso a ovelha deve aceitar que a voz do seu pastor é um veículo que Deus usa para entregar a sua palavra. Quando o pastor está falando, a ovelha deve ouvir atentamente, entendendo que quem está falando para ela é Deus. Ah, pastor, como é que eu vou saber se é Deus que está falando? Fácil, facílimo, fácil demais. Se você tem o discernimento, se você tem o Espírito Santo de Deus, querido, você percebe claramente quando ele está falando por si mesmo ou quando está falando orientado pelo Espírito. Não tem dificuldade nenhuma. Segunda, a ovelha deve seguir a orientação do pastor. Diz o verso 4 que ele tira ela para fora, vai adiante e elas o seguem. Ou seja, elas ouvem a sua, porque conhecem a sua voz. Então a ovelha, querido, precisa seguir a orientação do pastor.
Existem algumas ovelhas que às vezes querem mandar no pastor e dizer para ele o que ele deve fazer ou não. Querido, todos podem, eu diria que todos devem dialogar com o seu pastor. Todos devem procurar o seu pastor. Não há nada demais você dar uma sugestão. Boas ideias são sempre bem-vindas. E eu as acato muitas vezes. Pastor, acho que assim não dá muito certo. Pastor, que tal fazer assim? O senhor não gostaria de experimentar isso? Querido, isso tudo é bem-vindo. Mas depois de analisar as coisas e tomar as decisões, a ovelha precisa seguir a orientação do seu pastor, ou seja, deve obedecer o seu pastor. Há também aqueles que só querem ouvir coisas boas. E quando o pastor muitas vezes traz uma palavra de exortação, de correção, muitas vezes elas não aceitam. Mas a ovelha precisa entender que o pastor tem autoridade para corrigir o seu rebanho e que essa autoridade vem da parte de Deus. Salmo 23, 24 diz o quê? Que a vara e o cajado deve ser considerado como consolo. Não é isso que diz lá? A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas alguns não olham assim. A ovelha precisa reconhecer a voz do pastor, como nós falamos ali. Mesmo em meio aos ruídos e aos mugidos do rebanho, a ovelha consegue reconhecer a voz do seu pastor. Hoje há tanta diversidade de igrejas que fica difícil estabelecer um padrão. Cada igreja, cada pastor pensa de uma maneira diferente. Por isso a ovelha precisa discernir a voz do seu pastor para que ela não fique confusa. Aqueles que ficam, querido, andando de igreja em igreja, escolhendo qual pastor vai ouvir, acaba em confusão e se perdendo pelo caminho. Cada domingo ela está ouvindo um pastor diferente. E chega um ponto que ela vai ficar confusa, ela não sabe qual o caminho que ela vai seguir. O versículo 5 e o versículo 8 diz que a ovelha não deve seguir aos estranhos. Não pode, querido. É muito importante que você entenda isso para que você não caia no perigo de ouvir aos que a Bíblia alerta como falsos profetas. Sabe, de um tempo para cá, e você que tem estado comigo já percebeu perfeitamente isso, que eu tenho tomado muito cuidado com relação a pregadores. Porque infelizmente, querido, muitas pessoas gostam de estar ouvindo pregadores de fora, sempre trazendo pregadores de fora. Pessoa desconhecida, que você nem sabe o que ele pensa, o que ele entende e como ele vê a palavra de Deus. E aí eles vêm, pregam, ensinam um monte de coisa, falam o que eles querem, depois vão embora e a luta, a dificuldade fica para o pastor, para resolver os conflitos que muitas vezes deixa. A verdadeira ovelha procura ouvir a voz do seu pastor e não de estranhos. Ela deve oferecer o alimento, aceitar o alimento que é oferecido pelo seu pastor. Verso 9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagens. O Salmo 23 fala que a ovelha não sente falta de nada. Por quê? Porque o pastor as leva para pastos verdejantes e para as águas tranquilas. A ovelha procura e acha pastagem oferecida pelo seu pastor. Assim como cada pastor procura dar o melhor para o seu rebanho, elas também devem aceitar o suprimento que o pastor traz para elas, querido. Quando a ovelha olha para o pasto do vizinho e procura comer longe do seu pasto, elas se perdem. Por isso encontramos por aí tantas ovelhas estão feridas,
perdida, desnutrida, porque não aceitam o alimento que é oferecido pelo seu pastor. E é claro que o pastor também precisa oferecer alimento bom, verdes pastagens, para que elas possam pastar, para que elas permaneçam. Quem segura a ovelha não é a cerca, é o pasto. Ovelha precisa conhecer o seu único pastor, assim como o pastor deve conhecer as suas ovelhas. Elas também devem conhecer o seu pastor para que haja, como diz a palavra, um rebanho e um pastor. Mesmo que ela já tenha tido vários líderes, ela já frequentou outras igrejas, ela já teve outros pastores, mas ela deve reconhecer como seu pastor aquele a quem está cuidando dela no momento. Hoje está muito em moda ovelhas seguindo os pastores de televisão. Eu não preciso mais de igreja, não preciso mais de templo, eu não preciso mais de estar dizimando, sustentando o pastor, porque agora eu ligo a televisão e ouço o pastor que eu quero. Querido, embora seja bênção, muitos deles são bênção, eu também gosto de ouvir, de vez em quando ouço alguns deles. Mas presta atenção, querido, o seu pastor é aquele que te visita, é aquele que ministra na sua vida, é aquele que toma a ceia com você, é aquele que aconselha você nas horas que você precisa, é aquele que se alegra quando você está alegre, é aquele que chora quando você chora, é aquele que você liga para ele qualquer hora do dia e da noite, ele está pronto para te ouvir e te atender. Vê na hora de dificuldade que você tiver, querido, liga para um desses pastores. Primeiro que você não vai nem falar com ele, vai falar com a secretária. Segundo que ele não se desloca de onde estiver, se não tiver a viagem aérea paga, hotel bom e a custo de uma boa oferta. A quem você vai chamar? Quem vai te atender? Quem vai exercer autoridade espiritual sobre a sua vida? Eu não sei se você pensa assim, mas eu acho que é uma maravilha, é uma dádiva, uma bênção de Deus, saber que tem alguém cuidando da sua vida. A ovelha precisa acreditar no seu pastor. Jesus fala aqui no verso 26 desse mesmo capítulo, diz assim, falando para os fariseus, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como eu já disse. Ou seja, a ovelha tem que acreditar no seu pastor. Ela tem que dar crédito ao que o seu pastor diz. E o pastor precisa ser merecedor da credibilidade da ovelha. Sabe, eu já tive o desprazer de, às vezes, ser procurado por alguém, pastor, eu queria conversar com você, eu digo, conversa com o seu pastor. E a pessoa dizer, pastor, infelizmente eu não tenho confiança, abertura para conversar esse assunto com o meu pastor. A ovelha precisa confiar no seu pastor para que ela possa ser cuidada, para que ele possa curar as suas feridas. Querido, eu posso dizer por experiência própria que a vida pastoral não é fácil. Mas se cada um de nós, ovelha e pastor, seguisse as orientações da palavra de Deus, a vida pastoral se tornaria bem mais fácil. Infelizmente hoje, há um comércio religioso que tem feito a cabeça de muitos líderes, de muitos pastores. E alguns acabam sendo seduzidos por esses interesses financeiros. E eu não esqueço uma frase que Luiz Hermínio disse, também não sei se é dele. Mas presta atenção no que ele diz.
Se você é um pastor e trabalha na obra por dinheiro, você corre o risco de trabalhar para Satanás por um salário melhor. Nós estamos tão acostumados com a concorrência do comércio, comprar o que quiser, onde quiser, quando quiser, e até mesmo pela facilidade e a praticidade da internet, que isso está refletindo no comportamento de muitos crentes. A pessoa vai à igreja que quer, quando quer, onde ela quer, ou então acha mais prático pegar mensagem pela internet. Se algo lhe aborrecer, ela simplesmente vira as costas e vai embora. E é o que nós temos visto. Sabe, querido, lamentavelmente eu posso dizer que muitos pastores não têm autoridade para dizer para você o que eu estou dizendo nessa noite. Mas quem está falando essas palavras para você é alguém que já tem 32 anos de experiência pastoral. Não é nenhum neófito, não é nenhum inexperiente que já viveu quase tudo no ministério. E quando o Senhor me chamar, querido, eu quero ser lembrado como um pastor que amou, se dedicou a sua vida em prol e pelo bem-estar das suas ovelhas. E alguém que honrou o título de pastor. Amém? Deus nos abençoe, pastor e ovelha, e juntos nós possamos continuar a nossa jornada. Como disse o Márcio, e às vezes a gente ouve aí, né, algumas poesias, e o coração de pastor parece que é de pedra, porque você vive situações uma atrás da outra. Você chora a perda, a despedida de uma ovelha, e no outro dia ou poucas horas depois você se alegra com a vida que está chegando ao mundo. Poucos minutos depois você é chamado a orar por alguém no hospital. Um sábado você vai fazer um casamento e abençoar o novo lar que está começando. Outra hora você volta e já não é um lar que está começando, mas um lar que está sendo destruído, casais se separando e você lutando para que isso não aconteça. E assim o coração de pastor vai mudando de situações em situações. E é por isso que eu sempre fiz esse apelo, quem está comigo. Você não poderia dar a mim maior presente do que você lembrar sempre de mim nas suas orações. Não só de mim, mas de todos os pastores. Porque, como diz a palavra, existem os mercenários, mas existem também os bons pastores. Assim como existem médicos ruins, policial ruim, político ruim, eu diria que tem pastor ruim também, mas são exceções. Mas existem bons pastores, bons médicos, bons políticos, bons soldados, existe pessoa boa. E eu faço de tudo para não estar para não ser o melhor, mas para estar pelo menos entre os bons. Amém? Amo vocês e espero que vocês também tenham esse amor para comigo, né? Para com os pastores. Amém, querido? Amém. Amém. O que você está fazendo aí? Eu estou aqui. Escondidinho, quietinho. Gente, eu ia falar um montão de coisas hoje que o pastor já adiantou. Não tem problema, pastor, a gente fala tudo de novo. Amém.
Queridos, hoje eu estou aqui para falar a respeito de um homem, de dois aqui na igreja, que muitas vezes eles precisam de deixar de ser homens para ser super-homens. Um líder que muitas vezes tem que deixar de ser líder e ser servo, mas é um servo que tem que agir como líder. É um filho que tem que ser como um pai, mas é um pai que tem que agir como um filho. É um amigo que tem que agir como um crítico, mas é um crítico que tem que agir como um companheiro. Ele não é dono, mas tem que cuidar de uma instituição como se fosse o dono. E tudo isso numa mesma pessoa. Duas pessoas aqui na igreja que tem que ter todas essas qualidades e saber pontuar no momento certo como ele vai ser e como ele vai agir em cada situação. Servo, amigo, companheiro. Essa pessoa de Deus, que Deus colocou para ser anjo, cabeça da igreja, líder, amigo, companheiro, tem que ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós reconhecemos na vida do pastor Joel e na vida do pastor Stefano o fruto do Espírito Santo na vida deles. Queridos, uma das qualidades mais importantes de um pastor é o amor. Amor que não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa qual a sua atitude quando você o procurar. Ele vai orar por você, não vai te julgar, não vai querer saber por qual motivo você caiu. Simplesmente vai te estender a mão e vai falar: eu estou com você, para orar, para ser apoio. Eu passei por isso. E o meu pastor me apoiou. Meu apoio. Quando eu precisei, ele foi lá na minha casa. Ele esteve comigo na dificuldade, me apoiando, sendo líder, sendo amigo, companheiro, servo. Outra qualidade de um pastor é a alegria que não pode faltar em qualquer situação. Como ele falou, no momento recebe uma palavra de dor, de desespero, no outro momento ele tem que festejar com quem está festejando, e essa alegria não pode cessar, porque é uma alegria que vem e flui do rio de Deus para o coração do pastor. Amém. Outra qualidade que o pastor tem, que não pode deixar de ter, é a paz. A paz que em meio a tantos problemas, tantas dificuldades, a paz que excede todo o entendimento que Deus dá, é o que Ele transborda. E mesmo que você esteja passando por dificuldades, passando por problemas, na hora que o pastor chegar na sua casa, pode estar a panela voando, a presença dEle, com a presença do Espírito Santo, a paz chega. Os problemas se resolvem, porque com Ele chega o poder do Espírito na sua casa. Além disso, ele tem também a bondade que o segue, qualquer uma pessoa que precisa, a bondade invade o coração do pastor. E a fé, uma fé que faz nascer fé e nascer vida no coração das pessoas. Isso tudo é o pastor. E nós estamos aqui, pastor, para festejar, para celebrar pela vida do Senhor. Para festejar que nós temos na nossa igreja um pastor com quem nós podemos contar, um pastor auxiliar com quem você pode contar que as orações dele toda segunda, quarta e sexta estão aqui intercedendo pela sua vida. Dois pastores que Deus tem colocado sobre a nossa vida, sobre a nossa liderança, e que nós sabemos que são homens fiéis, íntegros, responsáveis diante do Senhor, e que estão nos conduzindo, que um dia vai chegar lá no céu e falar: Deus, está aqui o rebanho que o Senhor me deu para cuidar. Aleluia. Esses são os pastores que nós temos. Amém. E é por isso que as nossas crianças têm algo a dizer para vocês. Venham cá, crianças. Prestar uma homenagem a alguém.
Queridos, é um prazer, viu, pastor Joel, pastor Stefano, ser pastoreado por vocês. Sabemos que a cada instante as palavras do Senhor vêm ao nosso coração como alento, como cuidado, como proteção. Somos ovelhas e nos sentimos protegidas por vocês. Nós amamos vocês e queremos orar pela vida do pastor. Ergam as mãos de vocês, nós vamos abençoar os nossos pastores. Pai, nós temos aqui os anjos que o Senhor tem colocado diante de nós. Reconhecemos, meu Deus, a autoridade de cada um deles na nossa vida. Reconhecemos, meu Deus, que são pessoas vindas do céu para nos amar, para cuidar, para nos direcionar, meu Deus, nos teus caminhos. Reconhecemos, meu Deus, tudo que eles fazem por nós, os joelhos quando se dobram, quando intercedem por essa igreja, pedindo crescimento, pedindo proteção, pedindo o teu cuidado, Pai. Obrigado por esses servos que constantemente estão dispondo a sua vida, a obra do Senhor, a fazer, meu Deus, a tua vontade aqui nessa igreja. Pai, cuida deles, cuida de cada vontade que eles têm, meu Deus, cada necessidade que eles têm como homem, cada necessidade material dos teus servos, meu Deus. Nós imploramos ao Senhor que todas sejam supridas, que na casa deles eles vivam abastança, que venha sobejar, meu Deus, de forma que eles possam abençoar vidas com tudo que o Senhor trouxer sobre a vida deles. Que multiplique o amor, a paz, a prosperidade, que multiplique, meu Deus, a bondade e todo o fruto do Espírito no coração deles. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, né? E tudo que eu vou falar aqui vai chover no molhado, né? Vocês sabem do carinho, do amor que nós temos por vocês. Sou grato a Deus também pela bênção que Ele me deu, né, do meu filho, né, que já está me abençoando muito no ministério aí. Hoje você vê assim, o pastor já está mais tranquilo, o pastor quinta-feira fica sentadinho, né? Então, eu louvo a Deus também pela vida do pastor Stefano, né? Às vezes eu olho para assim, coitado, não sabe o que tem pela frente, né? Mas eu sei que Deus é com ele assim como tem sido comigo, amém? E também, querido, dizer para você que a gente só vence essa batalha porque tem esse povo maravilhoso, esse exército aí, na retaguarda orando, né? E nos apoiando, tá bom? Às vezes a gente precisa dar um puxãozinho de orelha, mas é pro seu bem, viu? Fique tranquilo, tá? A gente não deseja mal para você em momento algum, muito pelo contrário, né? A gente quer o bem de vocês e estamos aí à disposição, né? Amém? Fique em pé só para eu dar uma palavra de oração. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Obrigado por esse dia em que, ó Deus, nós te agradecemos pela vida, Senhor Deus, dos pastores, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que o Senhor chamou, meu Deus, e capacitou para essa tão nobre ocupação, meu Deus e meu Pai. E, ó Deus, eu te louvo, ó Deus, por esses 32 anos que o Senhor tem me abençoado no pastorado. Te louvo, ó Deus, pela vida do pastor Stefano, que o Senhor trouxe, ó Pai, para me abençoar e abençoar a vida dessa igreja. Oro por todos os colegas, meu Deus e meu Pai, espalhados pela face da terra. Cada um, o Senhor abençoe seus ministérios, as suas famílias, ó Deus. Obrigado, Deus, por esta igreja amada e querida, que o Senhor me deu, Deus, o privilégio, ó Pai, de pastoreá-la, Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pelas igrejas por onde passei, por todas as ovelhas que passaram, ó Deus, pelos meus cuidados. Eu te louvo. Te peço, ó Pai, perdão se e algumas vezes falhei, ó Pai, se algumas vezes, meu Deus e meu Pai, não fui o que elas esperavam, ó Pai, não supri as expectativas delas, mas que o Senhor as abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite abençoada, dá-nos uma semana de bênção, e que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável e a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito seja com todos nós, seja com todos os pastores, todas as ovelhas na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe.